Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem de volta ao canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora do Tinder Ela na Gringa, que é esse quadro que as au pairs, esse intercambista adora. Então se você gosta de histórias de date, se você gosta de histórias de intercâmbio, você tá no canal certo, já se inscreve, estamos rumo a 150 mil inscritos, mas sem muitas delongas, você sabe que quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Michelle, tenho 22 anos, sou de São Paulo e atualmente estou morando na Alemanha. E hoje eu vou contar pra vocês a história de como é que eu vim parar aqui. Em 2014, os meus pais decidiram que queriam se mudar para os Estados Unidos. Na época, eu tinha 15 anos. Um mês antes de me mudar para os Estados Unidos, eu fui num acampamento. E nesse acampamento tinha pessoas de vários lugares do mundo, de vários países. Tinha gente da Alemanha, dos Estados Unidos. Lá eu conheci um garoto que era da Flórida, que era pra onde eu ia me mudar. Então, eu fiquei tentando fazer amizade com o garoto pra eu poder ter alguém pra conversar quando eu mudasse, porque eu não tinha nenhum amigo lá, não conhecia ninguém, família, zero. Saindo do acampamento, que lá não tinha internet, fui procurar ele pra adicionar no Facebook, mas um pequeno detalhe, eu não tinha perguntado sobre o nome dele, então eu não sabia. Aí eu só joguei lá o primeiro nome dele no Facebook. Achei uma pessoa que tinha amigos em comuns. Esses amigos em comuns eram pessoas que também tinham ido no acampamento. Não tinha foto de perfil, mas só pelos amigos em comuns e o sobrenome que soava americano, eu falei, pronto, é esse. Adicionei. Aí ele me aceitou, um tempinho depois mandou mensagem falando assim, te conheço de algum lugar? Como é que eu te conheço? Olha, eu já fui no acampamento faz 2 semanas, já voltei pra minha casa, já voltei pra Alemanha. Aí eu falei, claramente eu adicionei a pessoa errada, né? Aí ele começou a puxar assunto e eu dei corda, tava tipo pensando, pronto, agora eu vou praticar meu inglês, vou chegar nos Estados Unidos fluente. Aí a gente foi conversando cada vez mais e mais e mais, até que a gente foi ficando bem amigo. A gente conversava praticamente todo dia. E um tempinho depois, né, que eu já tinha chego nos Estados Unidos, em outubro, dia 1º de outubro, ele me mandou assim, olha, eu acho que eu tô gostando de você mais do que como amigo. Aí eu fiquei tipo... Eu pensei, gente, ele nem me conhece pessoalmente. E assim, eu tinha mentido a minha idade pra ele. Eu tinha 15 anos e eu falei que eu tinha 16. Porque ele era 4, quase 5 anos mais velho. Então eu pensei, cara, se eu falar que eu sou tão novinha, ele não vai querer ser meu amigo. Enfim, eu falei, olha, gosto muito de você também, mas como amigo. Aliás, eu até procurei as mensagens pra lembrar, né? E eu falei, olha, desculpa, mas eu não posso falar o mesmo. Bem direta, né? A gente seguiu sendo amigos, conversando sempre. Uns 2, 3 meses depois, eu comecei a namorar com um garoto lá, que também era brasileiro, né? A pessoa sai do Brasil pra namorar com um brasileiro. Um tempinho depois que eu comecei a namorar, ele também começou a namorar. E a gente seguiu sendo amigos. E a gente ficava sempre mais próximo, contava as coisas um pro outro, conversava bastante. Nisso, o meu ex-namorado não gostava dessa amizade. A ex-namorada dele também não gostava. Algumas épocas, a gente acabou se afastando um pouco por conta dos nossos relacionamentos. Na minha cabeça, eu pensava, cara, nunca vou conhecer ele pessoalmente, porque a namorada dele nunca vai deixar. Passou 2, quase 3 anos, em 2017. E eu terminei o meu namoro. E aí passou um tempo depois, ele terminou o namoro dele também. Ele foi enviado pra uma viagem de trabalho em Atlanta. E eu morava em Orlando. Fica, tipo, 7 horas dirigindo e o voo não deve ser nem 1 hora. Aí ele falou assim, olha, eu tô indo pra Atlanta. Queria te ver, você pode ir? Mas, gente, meus pais nunca iam deixar eu viajar sozinha pra ver ele. E outra, eu tinha acabado de me graduar no high school e tava começando college, que tava muito caro. Então, assim, eu não tinha dinheiro pra pagar passagem de avião pra ir lá. Eu falei, olha, não vai rolar. Ele falou, ah, tudo bem, se eu conseguir com o carro da empresa, eu vou. Falei, tá bom, né? Nem botei fé, nem nada, mas beleza. Passou um tempo. Ele falou, olha, vai dar certo, eu vou, tá? Vou ir no final de semana. Ele tinha o final de semana livre, o sábado e domingo, e foi. Gente, ele passou o sábado o dia inteiro dirigindo. Ele chegou em Orlando, eram 10 horas da noite. Ele nunca tinha ido pros Estados Unidos antes. Então, tipo, nunca tinha dirigido lá. Tudo bem que é muito tranquilo, né? Mas mesmo assim, eu tava muito ansiosa, passei o dia inteiro muito nervosa, ansiosa. Chegou e me deu um abraço, cara, abraço mais esquisito da vida. Porque, tipo... aquele abraço todo, sei lá, gente, muito esquisito. Mas enfim, foram os 5 minutos, assim, foi tipo super estranho. Mas depois, gente, parecia que a gente se conhecia, sei lá, que a gente era vizinho a vida inteira. Foi muito bom, muito natural. Ele ficou em casa, ele conheceu meus pais, se deu muito bem com os meus pais. No dia seguinte ele já tinha que ir embora, ele não ficou lá nem 24 horas. Quando ele foi embora, era a primeira vez que eu tinha visto ele na vida, mas tipo assim, pra mim já parecia que a gente era assim...
muito grudado, sabe? Então quando ele foi embora eu chorei. E ele falou, tudo bem, eu vou voltar. A gente até deu uma afastadinha depois que ele foi pra lá, mas depois a gente acabou ficando próximos de novo. E ele falou, olha, eu posso ir pra aí pra ficar 2 semanas na sua casa. Ah, eu amei, né, gente? Amei. Mas, por outro lado, eu também pensei assim, cara, 2 semanas na minha casa, tipo, eu vou ficar fazendo o quê com ele? Nunca tinha passado tempo nenhum com ele. Então, pra mim, seria 2 semanas com uma pessoa dentro da minha casa que eu não conhecia os costumes. Isso foi em março de 2018. Eu tava me envolvendo com outra pessoa da faculdade, tava gostando dele. Então, antes dele vir, o Patrick, que é o da Alemanha, não sei se eu já falei o nome dele no vídeo, gente. Você tá vindo. Eu queria deixar bem claro que não existe segunda intenções com a gente. É só amizade. Aí ele falou, não, eu não tenho nenhuma segunda intenção. Só amizade. Aí eu falei, beleza, então pode vir. E a gente passou essas 2 semanas juntos. Eu ainda tava indo pra faculdade, então, tipo, às vezes ele ficava em casa sozinho com a minha família. E ele sempre se deu muito bem com eles. A gente saía pra comer, a gente foi nos parques. Foi muito bom, gente. A gente ficou muito próximo. Tipo, nos meus breaks de college, ele ia lá, ficava comigo. Um dia antes dele ir embora, a gente foi no Magic Kingdom. A gente deixou pra ir por último. Foi ali naquele dia que eu percebi que eu gostava dele. Tipo, na hora que a gente tava assistindo os fogos, tava a coisa mais linda, maravilhosa do mundo. Daí ele botou a mão assim no meu ombro. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, será que ele vai me dar um beijo? Aleluia, arrepiei. Não me dá um beijo. Frouxão. A gente foi embora do parque e eu fiquei pensando, caramba, eu gosto dele, eu gosto dele. E ele ia embora no dia seguinte e a gente tinha tido aquele papo de que era só amizade, então eu não sabia o que fazer. Ele tinha feito várias coisas por mim, gente. Ele me deu presente, ele não deixava eu pagar a conta do restaurante quando a gente ia comer, ele abria a porta do carro pra mim, todos os sinais, sabe? Mas na minha cabeça, por conta da conversa que a gente teve, falando que não havia segundas intenções, que era só amizade, na minha cabeça ele podia me dar um anel, que eu ia falar, ai que lindo, meu amigo. E outra, eu sempre fui muito tímida, então eu nunca me abri, nunca foi de mim tomar a iniciativa. Então eu lembro que nesse dia a gente voltou do parque e eu falei, caramba, será que eu devia ir lá no quarto falar com ele? Acabei não indo, né? Aí chegou no outro dia, o dia que ele ia embora. Tava muito sentida. Eu já acordei chorando. Chorei no banheiro, no quarto, na varanda. Todo que é canto eu chorei. Escondida, né? E meus pais, óbvio, viram. E aí o meu pai falou assim, ele ficou aqui 2 semanas e você não falou dos seus sentimentos. Tipo assim, eu só fui notar meu sentimento um dia antes, mas os meus pais já estavam de olho, sabe? Aí meu pai falou, você não vai fazer nada? Ele vai embora. Você não vai fazer nada? Não vai falar nada? Vai deixar passar a oportunidade? Intimidada pelo meu pai. Me senti muito pressionada, minha mãe também tava falando, olha, você tem que falar como você se sente, você tem que falar. E eu confesso que eu só falei pra ele como eu me sentia por conta da pressão. Porque meus pais estavam tipo, e aí, já falou? Já falou? E aí, já falou? Já falou? Já falou? Aí eu contei pra ele, olha, eu gosto de você mais do que como amigo. Não sei o que fazer, só tô te falando aqui como eu me sinto. Aí ele falou, eu sinto mesmo por você. Também gosto de você mais do que como amigo, mas eu não quero um relacionamento à distância. E assim, não tinha como ele simplesmente largar tudo e vir pros Estados Unidos, ou eu largar tudo e ir pra Alemanha. A única opção que a gente tinha era um relacionamento à distância. E ele não queria, porque o relacionamento anterior dele tinha sido à distância e foi muito traumatizante pra ele. Assim, não fiquei paranoica nem nada, só fiquei feliz dele falar que sentiu mesmo e eu não ter levado um fora. Durante o ano, a gente continuou conversando, isso foi em maio de 2018. Aí a gente continuou conversando, só que aí chegou um ponto que eu fiquei confusa, porque eu não sabia se a gente era amigo ou se eu tinha alguma coisa com ele, porque ele falava comigo. Tipo, ele era muito carinhoso, ele me tratava quase que nem uma namorada mesmo. Eu me senti estranha por não saber o que tava acontecendo. E aí, algumas vezes, eu cobrei ele e falei, e aí? Tipo, o que é isso, sabe? Mas tem que ser braba no rolê, senão, minha querida... Que eu comecei a me sentir enrolada, tipo assim, pô, ele não me dá um fora, não me dá um pé na bunda, mas também não me assume, né? Tipo, eu preferia levar um pé na bunda do que ficar nessa. Eu fiquei muito chateada, só que eu não falava, gente... Muito errado da minha parte. Ele ia me visitar em outubro, só que eu não queria mais que ele viesse, porque na minha cabeça eu tinha superado ele, então eu não queria receber ele, porque eu sabia que se ele viesse eu ia ficar triste, então eu não queria que ele fosse. Lógico que eu não falei isso pra ele, né? Então ele foi lá, comprou a passagem e foi pra passar meu aniversário em outubro. A gente ia ver um filme, eu sentava num sofá, ele sentava no outro. Parecia que ele tinha medo de mim, que eu ia morder, não sei, gente. Fui começando a ficar muito irritada, mas só guardando pra mim. Até que um dia a gente tava no parque, a gente tava almoçando, e ele falou assim, olha, eu gosto de você, mas eu acho que você é a pessoa certa na hora errada. Não acredito nesse negócio de pessoa certa na hora errada, mas
Eu fiquei muito aliviada dele ter falado comigo. Aí, depois que ele me falou isso, ele começou a me tratar mais ainda como namorada dele. Ele ficava me abraçando, pegando na minha mão. Tava tipo, gente, o que tá acontecendo? E aí minha mãe e meus pais ficavam me zoando, porque não acontecia nada, né? E eu tava assim, o que tá acontecendo? Muito confusa, gente, muito confusa. Até que aí eu percebi, cara, ele não vai fazer nada? Tipo, tudo bem, ele já falou, pessoa certa na hora errada, mas é só isso que você tem pra me falar? Então eu cheguei nele e falei assim, um dia antes dele ir embora, olha, os meus pais querem conversar com a gente pra entender melhor essa situação do nosso relacionamento. Aí ele falou, tudo bem. Aí eu fui lá e falei assim pros meus pais, olha, o Patrick e eu queríamos almoçar com vocês amanhã pra conversar sobre o nosso relacionamento, né? A gente nem tinha um relacionamento. Arrumei ali o almoço, ele pensava que os meus pais queriam falar comigo. A gente chegou lá pra falar com os meus pais, aí eu falei, então, a gente queria conversar com vocês. Aí eu falei, pode falar, Patrick. Aí pronto, deixei pra ele falar tudo. Ele falou como se sentia. Na época ele tinha acabado de começar também a faculdade de engenharia, então ele não podia também largar tudo, sabe? Então ele pediu o conselho dos meus pais, enfim. A gente conversou. Gente, depois disso eu fui me sentindo tão assim, leve, né? Aí beleza, a gente foi pra casa, fui levar ele no aeroporto, e no aeroporto ele falou assim, posso te dar um beijo? Quase que eu falei, só agora, querido? Ele me deu um beijo, foi ali nosso primeiro beijo no aeroporto de Orlando. E ele foi embora. Aí uns dias depois a gente conversou e decidiu que a gente realmente ia namorar. Isso foi em outubro de 2018. Aí quando foi 2 meses depois, ele foi me visitar pra passar o Natal. Foi o nosso primeiro Natal e Ano Novo juntos. Foi muito bom, muito, muito, muito bom. Eu lembro dessa época com muito carinho. E aí, a gente foi fazer nossa resolução de Ano Novo, escrevendo em papelzinho os nossos goals pro ano. E aí ele botou no dele assim, que um dos goals dele para o ano de 2019 era me pedir em casamento. Eu achei muito sério, porque a gente só tava namorando há 2 meses, então eu fiquei chocada e eu só tinha tido 2 relacionamentos antes, então nunca tinha sido tão sério assim. Então eu fiquei muito surpresa, muito chocada, passada. Ao mesmo tempo que eu fiquei chocada, eu senti uma paz muito grande. E aí ficou ali, a nossa meta era noivar no ano de 2019. 2019, tudo mudou, assim, minha vida mudou de cabeça pra baixo. Eu acabei voltando pro Brasil com a minha família. A gente realmente noivamos lá no Brasil em 2019, outubro de 2019. E, gente, só depois que eu noivei que eu fui conhecer a família dele. Tipo assim, eu noivei com ele sem conhecer a família dele. Aí a gente noivou, eu vim pra Alemanha pra conhecer a família dele. A gente já sabia que a gente ia morar aqui na Alemanha, então eu vim conhecer. Voltei pro Brasil, aí depois teve a pandemia, né? A gente ficou 8 meses sem se ver e eu planejei o casamento todinho na pandemia, assim, altos e baixos, porque uma hora tava melhorando as coisas, outra hora não, então faltava 1 mês pro casamento e eu não sabia se o casamento ia acontecer e a gente já não se via faz muito tempo. E no meio disso, a gente também tava construindo a casa aqui na Alemanha, então foi um ano muito estressante pra gente. Deu tudo certo, a gente casou em outubro, foi lindo, maravilhoso, perfeito. A família dele pôde ir, só os pais, né? Por conta da pandemia. Meus amigos também puderam ir, minha família. A gente teve uma mini lua de mel lá no Brasil mesmo. E depois viemos pra cá. E já estamos aqui há 4 meses. Tô com muita saudade da minha família, gente. Morar fora, eu sabia que ia ser desafiador, mas eu não tava com medo porque eu já tinha feito isso uma vez. Só que, assim, detalhe, né? Eu tinha feito tudo com a minha família. Então, é totalmente diferente vir pra cá sozinha. E tô aqui desde que eu cheguei, estamos no lockdown, tô presa em casa, não conheci nada, não tô podendo estudar, tá bem treta. E essa é a minha história, gente, de como eu conheci o meu marido do jeito mais... Pode até ser comum nos dias de hoje, né? Muito comum a gente conhecer as pessoas pela internet, aplicativos de relacionamento, redes sociais, mas, assim, do jeito que tudo desenrolou, foi muito louco, muito incomum. O meu conselho pra vocês, se vocês estiverem nessa situação, bom, primeiro, eu não sabia. Pra mim, o homem sempre tomava a iniciativa, gente. E aqui na Alemanha, eu já vi até outras mulheres que são casadas com alemães, falando que foi a mesma coisa. Gente, é da cultura deles, nem sempre o cara vai tomar iniciativa. Pra eles é uma questão de respeito, sabe? Então, a gente brasileira espera, né, às vezes,
que o cara toma a iniciativa e nem sempre é assim, tá tudo bem. Então, minha filha, se você tá gostando do cara, fala, se abre, não espera, tome iniciativa também, e se você levar um fora, vida que segue. Essa é a minha história, que eu amo muito e eu amo contar pra todo mundo, e qualquer pessoa que me para e me pergunta, ai, como você conheceu o pet? Gente, eu fico pelo menos 15 minutos falando. Essa é a minha história de Tinderela na gringa. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui do canal pra você não perder nenhum vídeo. E lembrando que os vídeos do Tinderela têm uma meta de 2.000 likes pra soltar a próxima história. Eu comecei a fazer isso esse ano e tem ajudado muito no crescimento do canal, então eu já deixo aqui o meu muito obrigada a você. E no mais, se você quiser participar contando a sua história, é só mandar um e-mail pra esse endereço que tá aparecendo aqui na tela, que eu vou te responder explicando como faz pra você vir aqui no canal contar a sua história. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!